Muito boa noite. Numa decisão sem precedentes, a Justiça de Angola decidiu arrestar as contas bancárias e as participações em empresas da empresária Isabel dos Santos. Na sua primeira entrevista à televisão portuguesa, Isabel dos Santos vai explicar qual a sua visão sobre o que se passa no seu país, Angola, e como é que vai responder a esta decisão do Tribunal de Luanda. Vai ser aqui, na grande entrevista da RTP, hoje numa edição especial em Londres. Isabel dos Santos, em primeiro lugar, muito obrigado por estar na grande entrevista e na RTP. A minha primeira pergunta é o seguinte: o Tribunal Provincial de Luanda acredita que os seus negócios, da senhora, do seu marido e de um administrador das suas empresas, o português Mário Leite da Silva, lesaram o Estado angolano num valor extraordinário e que é o seguinte: 1.136.996.825 dólares e 56 cêntimos. A senhora reconhece ter feito este prejuízo à Angola? Vítor Gonçalves, primeiro queria agradecer a oportunidade desta entrevista. Como deve imaginar, este é um momento na minha vida bastante difícil. Estas alegações são alegações que eu estou a levar muito a sério. Eu sempre trabalhei na maior transparência, portanto, os meus negócios são negócios bem conhecidos. Eu trabalho em Angola há mais de 20 anos, trabalho em Portugal desde 2005, 2006, sempre o fiz de uma maneira transparente, sempre informei as autoridades, tanto em Angola como em Portugal, das minhas intenções de investimento. Como deve imaginar, o nível de escrutínio que uma pessoa como eu, tanto tendo ligações familiares ao Presidente da República, é sujeita, são elevadíssimas. Portanto, imagino que sempre foram pedidos todos os documentos, todas as provas, desde as origens de fundos, que investimentos pretendia fazer. Ou seja, sempre fui submetida a um grande nível de diligência. E por isto essas alegações hoje chocam-me bastante, surpreenderam-me. Quero dizer que não me foi dada a oportunidade de todo de me poder defender, ou seja, nós não fomos informados que havia um procedimento no Tribunal de Luanda. Nunca recebi uma notificação. Os meus diretores também nunca foram notificados. Nenhum representante legal nosso foi chamado. Portanto, nunca nos foi dada a ocasião de prestar nenhum esclarecimento. Isabel dos Santos, mas, na verdade, o Tribunal não tinha que fazer isso, uma vez que isto é uma decisão preventiva de arresto, não é uma decisão judicial definitiva. Portanto, vai ter a oportunidade de dar as suas explicações sobre estas dúvidas num momento posterior. Não é normal, numa situação de arresto preventivo, que as pessoas cujas contas ou cujas participações sejam arrestadas deem explicações, não é? Portanto, isso não é um caso entendo o que diz e com certeza está certo. Portanto, realmente cabe sempre ao juiz de decidir se dá ou não a ocasião da outra parte apresentar algum esclarecimento ou alguma defesa. E eu acho que aqui, desculpe só um bocadinho, acho que aqui o que é preocupante é que um juiz prudente e com um tribunal prudente, tendo em vista as empresas que tratavam, porque isto são empresas que funcionam, portanto, isto não são ativos escondidos, não são ativos facilmente transicionáveis. Estamos a falar das 9 grandes empresas do país, que empregam mais que 10 mil pessoas diretamente, portanto, estamos a falar de grandes contribuintes, de empresas que inclusive têm relações diárias com pessoas, porque vendem serviços, vendem produtos, e o impacto, tendo em vista o impacto, mesmo o impacto, digamos assim, da preocupação social. As pessoas, quando ouvem isto no dia 30 de dezembro, imagino que a preocupação foi muito grande. Eu tive centenas de pessoas a ligar para mim, preocupadas que como é que é o futuro deles amanhã, se vão ter emprego, se não vão ter, devem ou não abrir a loja. Mas a Isabel dos Santos explicou que, na verdade, nós estamos a falar de uma espécie de congelamento. A Isabel dos Santos não perdeu as suas contas, nem perdeu as participações. Elas existem, não é? Hoje em dia, esta ação, do que nós percebemos, porque é preciso entender que até a data ainda não foi servido a sentença, ou seja, os meus advogados já tiveram 3 vezes no tribunal para poder receber efetivamente a sentença e perceber do que é que estamos a ser acusados, e até esta data, e já estamos em janeiro, não nos foi entregue ainda nenhum dossiê. Mas relativamente à pergunta inicial, que era aquele valor do 1.136.996.825 dólares e 56 cêntimos, a senhora admite que os seus negócios, os do seu marido e do administrador português que trabalha nas vossas empresas, podem ter lesado o Estado neste valor ou não? Vítor Gonçalves, esta afirmação é falsa. Estas alegações são falsas. São falsas porque quando se lê a sentença, inclusive ela própria, é baseada em várias mentiras.
Mentiras como, por exemplo, que eu tive reuniões com um árabe para tentar vender a minha participação da Unitel. Não tive reuniões nem com ninguém. Portanto, e até nem sei como é que podem deduzir que a pessoa é árabe ou não é árabe. Enfim, acho que inclusive até aí o Tribunal foi infeliz e que fez um comentário que é um bocadinho racista, desculpe dizer abertamente, mas, portanto, isto são questões falsas. Há ainda uma outra alegação falsa, que é de uma tentativa de mandar valores ou dinheiros para a Rússia, que é completamente falso. Nunca dei transferência ou ordem de transferência ou pedi quem seja que fosse para transferir dinheiro algum para negócio algum na Rússia. Portanto, são questões realmente que não existem. O que o despacho diz é que um seu sócio teria feito isso em seu nome. Que não é verdade. Isso não é verdade. Que não é verdade. Não houve nenhuma ordem sua de não. transferência ou de alguém ligado a si a transferir, julgo que 10 milhões de uma conta de Lisboa para a Rússia. Não é verdade. Mas esse é só um dos elementos do despacho. Há outros. Mas há outros. E há outros elementos também que não são verdadeiros. Mas temos de ir ver um a um. Por exemplo, basicamente a ideia geral do despacho, de quem leu o despacho, é que a tese fundamental do Ministério Público de Angola é que através de duas empresas, a Sonangol, dos petróleos, e a Sodiano, dos diamantes, houve uma transferência para empresas suas e do seu marido, e vou citar, enormes quantias em moeda estrangeira para empresas no estrangeiro sem que houvesse o retorno convencionado. Portanto, esta é a ideia fundamental que leva a esta decisão. A senhora reconhece que isto aconteceu ou também é falso? Não aconteceu. Não aconteceu e é isto que me preocupa. O que me preocupa é efetivamente ter a PGR ou a Procuradoria a fazer representações em frente ao Tribunal baseadas em alegações que não aconteceram. Portanto, em relação às minhas parcerias que eu tive com o Estado, primeiro eu quero dizer que eu sou empresária há vários anos, sou uma empresária séria que investi muito no meu país, investi muito também em Portugal e nestes investimentos tenho algumas parcerias, fiz algumas parcerias em que o Estado participou. No entanto, eu acredito que como parceira do Estado, o benefício que eu gerei para o Estado, ou nos investimentos que apoiei para que o Estado participasse, foram benefícios positivos. Foram benefícios que trouxeram mais de 2 ou 3 mil milhões de retorno no seu todo para o Estado. Porque vejamos. Mas, por exemplo, não queria interromper o seu raciocínio, mas só para concretizar. Concretizar e tendo como fonte, de facto, este despacho-sentença do Tribunal Provincial de Luanda, onde todos estes pressupostos que levaram à decisão do Tribunal são apresentados. E um deles é o seguinte: o Tribunal aceitou como válida a ideia do Ministério Público de Angola de que a criação da Sociedade Esperança, que tem uma participação de 33% na portuguesa Galp, foi constituída com um capital social de 193 milhões, integralmente subscrito pela Sonangol, e que a senhora ficou de devolver cerca de 75 milhões à Sonangol, relativo a 40% desta participação, e que não o fez. E eu pergunto se não o fez e porquê é que não o fez nos termos convencionados. Portanto, eu gostava de fazer aqui um bocadinho histórico e dar um enquadramento realmente do investimento da Galp. O investimento na Galp em Portugal é um investimento antigo e bastante conhecido. É um investimento que aconteceu em 2005, 2006. Na altura surge do relacionamento entre o Sr. Américo Amorim e os acionistas do Banco BIC. Portanto, eu e o Sr. Américo Amorim somos acionistas do Banco BIC. Ainda me lembro que foi após uma Assembleia Geral de Acionistas em 2005 que nós vamos almoçar. Vamos almoçar à Ilha do Messul. O Sr. Américo Amorim está presente, estão presentes também alguns familiares seus, no meu caso também estão presentes o meu esposo. E efetivamente surge esta ideia, esta conversa de que, para além do BIC, que já tínhamos conseguido construir e que era uma ponte muito importante entre Portugal e Angola, portanto, uma ponte que poderia ajudar a fazer crescer o negócio de empresas portuguesas em Angola, mas também ajudar a fazer crescer o negócio de empresas angolanas em Portugal, ou seja, realmente termos uma ligação, conseguimos uma ligação empresarial, digamos assim, uma ligação entre as economias dos nossos países, porque até a data, e estamos a falar em 2005, portanto, são 3 anos depois da guerra, e até aquela data as ligações eram mais ligações políticas, mas não havia negócios em comum, não é? Havia muito poucos ou pouco relevantes.
o Sr. Américo Amorim era, sem dúvida... Fez essa proposta de fazer um dos mais respeitados e um dos mais conceituados homens do negócio em Portugal. E ele sempre teve essa visão, aliás, era já um projeto antigo, que ele já tinha tentado no passado, acredito via Petrogal, porque foi isso que ele explicou, tentar efetivamente investir na Galp. E faz esta proposta ao meu esposo, enfim, de fazermos um investimento na Galp. E fica convencionado que haveria um grupo, um consórcio, um joint consortium, privado, portanto, que nesta altura é completamente privado, sem participação da Sonangol. Mas depois entra a Sonangol neste negócio. Portanto, sem participação da Sonangol, que faria que desenvolveria o negócio. Neste âmbito, este grupo, portanto, nós... há trabalhos que são feitos, este grupo de investidores conversa com os bancos para poder alavancar um financiamento. A operação total eram cerca de 1,3 mil milhões de euros, que era muito dinheiro. O equity, ou seja, a contribuição que era necessária por parte dos investidores seria 420 milhões. Naquela altura, portanto, é convencionado uma divisão entre o Grupo Amorim e os investidores privados angolanos, portanto, para partilha. E, efetivamente, só mais tarde, alguns meses mais tarde, depois do negócio estar efetivamente pensado, montado, negociado, há uma conversa e há um interesse do Grupo Sonangol, que também quer fazer parte deste negócio. Também quer fazer parte deste negócio. Mas a questão fundamental que o Ministério Público coloca é esta. Sim. A Sonangol acaba por entrar com o dinheiro. Correto. E é convencionado que a Isabel dos Santos e o seu marido terão que... Não é a Isabel dos Santos e o seu marido, é a empresa Exem. A empresa Exem. Constituída por vós. É uma empresa Exem, que é convencionado que a empresa Exem, a empresa Sonangol... Devolverá 40% desse investimento feito pela Sonangol. Portanto, são assinados acordos. Que corresponderá a 75 milhões. São assinados acordos e todos os acordos são cumpridos. Portanto, mesmo este valor, o Ministério Público diz que esses 75 milhões de euros... Não, se ler, ele diz que há tentativa de pagamento. Não, diz que há uma tentativa de pagamento através de Kwanzas e que depois, que é, aliás, aceito por si quando era Presidente da Sonangol, mas que depois a Sonangol, o novo Presidente, não aceita porque não era isso que estava convencionado. Portanto, a minha pergunta é esta. Está, do seu ponto de vista, este dinheiro em falta ou não está? Estes 75 milhões de euros. Para voltar à questão do acordo, portanto, são convencionados acordos, esses acordos são legais, são acordos que são escrutinados, como devem imaginar, entre advogados, bancos, reguladores, portanto, os acordos são acordos legais e legítimos, que são feitos em base da lei, em base da lei, e os acordos são cumpridos. A Sonangol recebe o pagamento em outubro, e faz a devolução, portanto, em outubro de 2000... Só para os espectadores perceberem, porque neste momento podem ficar confusos. Há um determinado momento em que a sua empresa decide fazer este pagamento, mas falo em kwanzas e não em euros. E a Sonangol não vai aceitar isso mais tarde. Gostava de voltar e perceber que, separar um bocadinho, digamos assim, os temas. Na altura, portanto, em que a Sonangol, e este é um pedido que vem da Sonangol, faz de um pagamento antecipado, o pedido é gerado a nível da Comissão Executiva da Sonangol. Portanto, como sabe, o meu papel na Sonangol foi um papel de chairman, que era um papel de supervisão, de visão estratégica, também muito ligado à reestruturação do próprio negócio, e há uma Comissão Executiva que gera o dia-a-dia da Sonangol. Ora, é preciso perceber onde é que a Sonangol está, naquele momento, do ponto de vista financeiro. É uma empresa que tem graves problemas de cash flow, ou seja, tem uma dívida com fornecedores de 1,6 mil milhões, tem dívidas em Angola com fornecedores angolanos em kwanzas de acima de 800 mil milhões. Portanto, é uma empresa com um grande número de dívidas e muitas elas a serem cobradas e com pedidos constantes de cash calls. A Sonangol negocia com as empresas petrolíferas internacionais, que são suas parceiras nos blocos, que uma parte da dívida que ela tem para os cash calls, que ela poderá pagar em kwanzas. E assim sendo, a Sonangol começa efetivamente a negociar com várias empresas sobre os quais tinha crédito, pagamentos antecipados. E é nesse âmbito da negociação dos pagamentos antecipados que a Comissão Executiva aceita o pagamento em kwanzas. Solicita e aceita como uma antecipação.
Portanto, o pagamento é efetuado, ele é registado. O pagamento, Isabel Santos, só para perceber, estava à volta deste valor? Era à volta deste valor ou era mais baixo? O pagamento foi feito ao câmbio do dia. Portanto, a lei angolana, no código Mas procurava chegar a este valor? Era esta a minha os valores estavam corretos, não há disputa em relação aos valores, não é? Houve uma contestação em relação à moeda, não houve disputa em relação aos valores. Portanto, mas eu julgo que já ter percebido o seu ponto. Deixe-me só explicar-lhe mais um bocadinho, se calhar. A empresa devolve o dinheiro em kwanzas por solicitação da Sonangol, mas depois, no momento seguinte, a Sonangol recusa essa... Portanto, 4 meses mais tarde, esse facto. O novo Conselho de Administração chega a Sonangol em novembro e apenas em janeiro, portanto, 2 meses depois de estar... efetivamente recusa o facto. Não só recusa o facto, como faz uma devolução. Mas é preciso perceber que o câmbio, que a devolução que faz, também não faz com o câmbio, efetivamente, atualizado. Ou seja, há uma desvalorização que se produz sobre o montante pago. O senhor admite que há um valor, tendo recebido esse valor de volta, admite que há um valor em falta? Em sequência destas circunstâncias, houve outros passos que aconteceram. Iniciou-se, portanto, um litígio, uma discussão jurídica entre a EXEM e a Sonangol, sobre o reconhecimento desse pagamento, se sim ou não, em que condições é que ele deveria ser feito. Portanto, é um processo que começou na Holanda em 2018, logo a seguir a esta questão do pagamento, onde se pediu uma clarificação, então, junto dos tribunais, que sejam, então, os tribunais a clarificar, efetivamente, a validade do pagamento, que parecia ser a metodologia correta, uma vez que havia duas partes com interpretações diferentes no que diz a lei e o contrato. Esta ação entrou, estava em curso, e, a pedido da Sonangol, portanto, os advogados da Sonangol, poucos meses depois da ação entrar, contactaram os advogados da EXEM oferecendo uma solução, dizendo que efetivamente reconheciam que havia havido um pagamento ou uma tentativa de pagamento e que pretendiam chegar a um acordo. Foi suspensa, a questão judicial foi suspensa e durante cerca de 9 meses houve várias negociações, vários drafts trocados e, inclusive, a EXEM e a Sonangol chegaram a um consenso. Portanto, chegaram a uma posição consensual sobre como deveria, então, ser realizado o pagamento, com os drafts de contratos... E isso está tudo feito neste momento? Acordados e minutados, e que faltaria apenas, digamos assim, o último passo, que era a concretização. Por isso é que, quando esta notícia do arresto chega, dia 30, chega como uma surpresa, porque até a data, até pouco tempo anterior a isto, os advogados da própria Sonangol e os advogados da EXEM tinham chegado a um acordo sobre como fazer esse pagamento. Como fazer o pagamento, exato. Pronto, e apenas para poder dizer que este investimento gerou uma grande mais-valia. Esse valor ainda não foi pago, estão a acertar os detalhes finais? Em que fase é que está esse... O valor foi pago. Inicialmente, mas... O valor foi pago. Depois surgiu Não, a minha pergunta é, depois desta disputa judicial, chegou-se a um entendimento claro entre a Sonangol e a EXEM sobre qual o valor a pagar? Chegou-se a posições conservadas, ou seja, posições comuns, em que ambas as empresas reconheciam que era muito melhor haver um acordo do que, efetivamente, haver um litígio, porque é preciso perceber que isto são empréstimos que são completamente colateralizados, ou seja, há um colateral que é muito superior do que o valor do empréstimo, que são empréstimos que eram empréstimos com juros, portanto, que geraram juros, e que são empréstimos que foram feitos e escrutinados, e que são empréstimos comerciais. Há um segundo ponto que tem a ver com os negócios da SODIAM e com a decisão do antigo presidente de Angola, José Eduardo Santos, de comprar uma empresa suíça de joalharia de luxo, a de Crisógono, que é uma das diferenças também aqui fundamentais. Ora, na página 4 deste despacho, podemos ler o seguinte: o anterior chefe de Estado, José Eduardo Santos, orientou a SODIAM a vender os diamantes às empresas relacionadas com os requeridos, que são a Isabel Santos e o seu marido, a um preço inferior ao do mercado, causando prejuízos às empresas do Estado. Eu pergunto-lhe como é que responde a estes factos que ponham em causa o seu pai, decisões do antigo presidente, seu pai, e ponham em causa a si como beneficiária destas decisões. Realmente esta é talvez a alegação que a mim pessoalmente mais me preocupa.
O presidente José Eduardo Santos é um homem que sempre trabalhou por Angola, sempre foi um patriota. É um homem que tem um grande legado em relação à pátria e à nação. É o arquiteto da paz. É uma pessoa que sempre teve o interesse de Angola e dos angolanos acima dos seus. Portanto, quando eu li realmente essa afirmação, denotei uma grande preocupação do meu lado, porque não só ela é falsa e incorreta, mas mais profundamente demonstra que há hoje uma vontade política, e por isto é que eu afirmo que este processo é um processo político e que não é um processo comercial, ou seja, não se trata da disputa comercial entre duas empresas, porque, como acabei de demonstrar, há um tribunal comercial onde, inclusive, estas questões já estão a ser debatidas e acordos comerciais que já estavam em curso, mas que isto é realmente uma questão política. Isabel Santos, mas neste caso nós estamos já perante uma frente judicial, já não é um debate político. É uma questão política, nem no sentido... políticas são questões, são decisões do tribunal. É uma questão política no sentido em que há um tribunal que faz afirmações sobre o legado do antigo Presidente da República. Mas acha que o tribunal está ao serviço da política, digamos assim? É um tribunal que não é independente? Sim. Acha que o tribunal em Angola não é independente? Que a justiça em Angola não é independente? Eu, lendo as afirmações do antigo presidente do Tribunal Constitucional, não sei se leu a carta que ele faz quando efetivamente se demite, o Dr. Rui Ferreira, e ele diz que está a ser vítima de uma campanha de intrigas, de difamação, e que está a ser pressionado para efetivamente largar ou deixar a sua posição. Ou seja, quando há um sistema que exerce coerção, que exerce pressão sobre o Poder Judicial, de forma que ele não poder trabalhar de forma independente, efetivamente a mim releva de uma grande preocupação em relação à independência do Tribunal. É preciso voltarmos e percebermos o seguinte: o Presidente José Eduardo Santos ganhou 3 eleições democráticas em Angola. E durante todo o seu legado foi um homem muito amado. Se formos ver as eleições que ele ganhou, foram eleições com 80%, enfim, mesmo dentro do próprio MPLA. Vou voltar a continuar. Mesmo dentro do próprio MPLA. É uma pessoa muito respeitada e é uma pessoa que sempre conduziu... Mas estamos numa nova fase em Angola, estamos numa outra fase em Angola. E mesmo o facto das pessoas, dos líderes políticos poderem ser amados, não significa que não possam cometer erros durante o seu exercício, sobretudo quando se está no poder durante 38 anos, como foi o caso. Mas neste caso dos negócios da Sotiama e Isabel dos Santos, são referidos vários valores, nomeadamente dito que na compra desta empresa suíça, o Estado injetou 140 milhões de dólares nessa empresa e na Vitória Holding, que era uma empresa gerida também por si e por seu marido, e que o Ministério Público diz não entender como é que a Sociedade de Diamantes de Angola entra neste negócio, não recebe qualquer dividendo, nem tem qualquer poder na gestão. Primeiro, quero dizer que só esta afirmação que é feita pelo Tribunal não é verídica, porque eu não sou acionista da empresa, nunca fui, nunca tive papel algum... Não teve, em nenhum momento. Tive papel algum na gestão da sociedade. Era uma empresa do seu marido? Era apenas uma empresa do meu esposo, é uma parceria. Aliás, ele próprio deu bastantes entrevistas sobre isso, inclusive dia 18 de dezembro, ou uma data próxima, deu uma grande entrevista em Luanda, onde esclareceu grande parte destes pontos, dizendo sobre o investimento conjunto, oportunidade, etc. Apenas para voltar para a questão política, porque disse-me que é uma nova era e é uma nova Angola. E realmente, Vítor Gonçalves, eu, como todos os outros angolanos, com a chegada do Presidente João Lourenço, realmente acreditamos que seria uma nova era e uma nova Angola. Mas hoje o que denoto é que não é. Não é uma nova era, não é uma nova Angola. E vejo isto porque o que se está a fazer hoje em Angola são processos políticos. São processos seletivos e que são processos que têm a ver com a luta de poder dentro do próprio MPLA. Hoje o MPLA tem um problema. Tem um problema porque o balanço do MPLA, o seu balanço económico, o seu balanço social nos últimos 2, 3 anos é um balanço muito fraco, não apresenta resultados. Nós temos problemas, temos 40% de pessoas no desemprego. Os preços triplicaram. O poder de compra foi para 1/3.
A dívida aumentou de 70% do PIB para 120% do PIB. Ou seja, estamos a chegar a um sistema em que temos um país... Está em recessão 3 anos, mas pior ainda, estamos a chegar a um sistema em que o país pode estar em bancarrota. Que isso tem sobretudo a ver com a questão da desvalorização do preço do petróleo que vem desde 2014, não é? Portanto, a crise já começa um pouco antes da chegada do Presidente João Lourenço. O preço do petróleo durante os últimos 3 anos esteve acima dos $60. Acima dos $60. E falou, eu gostei muito do valor do petróleo, desculpe, gostava só realmente de chegar aí, porque não há dúvida que o petróleo é uma das questões que mais importa na economia angolana. E se nós formos olhar para a produção do petróleo em Angola, quando eu assumo a presidência da Sonangol e deixo a presidência da Sonangol, a produção é 1,7 milhões de barris por dia. O presidente João Lourenço decide retirar a minha equipa, decide demitir-me da posição de presidente do Conselho de Administração da Sonangol e coloca na Sonangol a mesma equipa que tinha causado a falência da Sonangol e que tinha causado os graves problemas económicos da Sonangol. 2 anos mais tarde, a produção de petróleo em Angola passa a ser 1.300.000 barris. Ou seja, em 2 anos, perde-se 400.000 barris de petróleo por dia. Isto é um impacto muito, muito grande nas contas do país e, sem dúvida, um grande impacto económico. Nós desviámos um pouco para esta questão que é relevante, que está a referir, que tem a ver com a realidade da Sonangol, porque é uma empresa essencial para o desenvolvimento de Angola, mas sobre o caso de Grisógono, só para rematar esse caso, aquilo que a senhora está a dizer é que não tem nada a ver com esse negócio? Não tenho. Pessoalmente, não tem nada a ver com esse negócio? Todos os registros... Porque é um dos negócios que é referido aqui... Exatamente. E por isso é que eu digo que esta sentença... vale a pena ser... Esta o seu nome não está nessas empresas? Não está, nunca esteve. Nunca fez parte da Vitória Holding, dessa holding? Eu, felizmente, olha, Vítor Gonçalves, eu sou um empresário de raiz. Os negócios que eu tenho ou que construí, eu construí-os durante 20 anos. Nunca me escondi. Se chegasse a qualquer empresa... politicamente exposta, não é? Mas se chegasse a uma empresa minha há 20 anos atrás, elas não são o que elas são hoje. Portanto, eu quando comecei digamos, com uma empresa como a Unitel, por exemplo, eu estava no balcão das lojas, da loja, só tínhamos uma loja em cima de um armazém. Tínhamos um armazém abaixo, tínhamos um armazém, uma loja e um escritório em cima. Portanto, eram empresas pequenas. E é preciso perceber que esta imagem que se cria de que haveria alguma fonte misteriosa de fundos, não há. Não há fonte misteriosa de fundos. Nós trabalhamos de uma maneira muito transparente. A empresa começou pequena, muito pequena. Está a falar da Unitel? Não, estou a falar da Unitel, em concreto, mas posso falar, por exemplo, da ZAP, que será a mesma situação. Ou seja, são empresas que começaram... Para o público que está a ver, porque provavelmente não domina todo este universo. Mas está-me a perguntar em relação à minha postura nas empresas. A minha postura nas empresas é sempre transparente. De Grisógono, e aquilo que me está a dizer é que todas as alegações que aparecem neste despacho de sentença do Tribunal não são verdadeiras, porque a senhora não tem nada a ver com nenhuma dessas empresas. Esses factos são demonstráveis. O que estou a dizer é que não tenho a ver com a empresa de Grisógono. Foi o que eu disse. E que estou a dizer que a minha postura nos negócios sempre foi uma postura de transparência. Todas as empresas onde eu participo, eu estou fisicamente, recruto as equipas, participo na operação. Porque eu queria perguntar-lhe, se tendo em conta que as referências que são feitas aqui, nomeadamente às decisões do anterior Presidente da República, que sugerem que houve um favorecimento dos seus familiares e, ao mesmo tempo, uma desvalorização da empresa nacional de diamantes, se não receava que isso possa dar origem a processos criminais? O que eu receio é que isto dê origem a processos políticos, porque isto demonstra uma motivação política por parte do regime atual, que efetivamente não tem interesse... Está segura relativamente às questões empresariais que são aqui colocadas neste despacho? Tem provas para demonstrar isto em tribunal, que as referências que estão aqui relativamente à propriedade de algumas dessas empresas não estão corretas? Sim, isso sem dúvida, porque nem poderia estar consigo e afirmar ao contrário. A minha postura no mundo empresarial sempre foi transparência, aliás, sempre colaborei com as autoridades, sempre foram pedidas muitas informações, seja na CVM, seja no Banco de Portugal, portanto, sempre fui transparente em relação em que negócio estou
e que negócios faço. E continuarei a ser. Portanto, não tenho problema algum em dizer em que empresa estou ou em que empresas não estou. Além de ser empresária, a filha do anterior presidente falou com o anterior presidente, com o seu pai, sobre este caso. Como é que ele viu estas referências que aparecem aqui? Conforme eu lhe digo, há aqui um grande problema. Todos nós em Angola esperávamos que realmente... Porque a questão da corrupção em Angola é um problema. É um problema. É um problema. E não é um problema de hoje, portanto, é um problema que existe. Sim, não é um problema de hoje. É um problema que existe, é um problema que é reconhecido. Aliás, este problema é até reconhecido também pelo próprio MPLA, pelo partido. Por instituições internacionais, que há muito falas em referência a isso. Pelo Presidente José Eduardo Santos, que inicia também uma campanha de combate à corrupção, ainda antes do Presidente João Lourenço. Ou seja, a preocupação de, efetivamente, de haver desvios ou de haver contratos que sejam lesivos ou mal feitos, é uma preocupação antiga. E voltando a este tema, em Angola, se nós formos olhar, a corrupção muitas vezes esteve ligada ao investimento público. Ou seja, se olharmos para 2002, o investimento público é cerca de 1.000 milhões de euros, um bocadinho mais acima de 1.000 milhões de euros. Em 2002. Em 2015, salvo o erro, ele é 10 vezes mais do que isso, 15.000 milhões. Ou seja, houve um boom de contratos, contratos para obras, houve obras que foram atribuídas, às vezes, à pressa, se calhar sem o necessário rigor do controle dos procedimentos, da sua qualidade, da sua fiscalização. Houve parcerias que foram feitas de empresas de construção civil com pessoas influentes no aparelho do governo. Agora, denote que não está aí nenhuma empresa de construção civil, porque eu, efetivamente, não fiz parte destas obras, não tenho nada a ver com esta questão. Portanto, isto é o primeiro grande foco da corrupção. E o segundo grande foco da corrupção, que se fala muito e que se evidencia, foram os negócios internos da própria Sonangol. Portanto, uma das razões pelas quais eu vou para Sonangol, para além de reestruturar, efetivamente, a empresa, é também para ajudar a identificar o que é que estava a passar dentro da Sonangol. Porque é que uma empresa porque é que uma empresa que tinha no auge, vemos, em 2000 a empresa produz 600 mil barris dia. Em 2012 a empresa está a produzir 1,8 milhões de barris dia. Ou seja, uma empresa explosiva, que está a crescer imenso, que está a ter imenso rendimento. Então, como é que é possível que em 2016 ela tem quase 20 mil milhões de dívida? A senhora acha que isso tem a ver com a corrupção generalizada que se viveu na empresa durante esse período? Não há dúvidas que havia problemas gravíssimos dentro da Sonangol. Aliás, esta é uma das missões para a qual que me é confiada. Portanto, o Ministro das Finanças tem preocupações graves em relação ao que se passa na Sonangol, porque a Sonangol perde a capacidade de fazer pagamentos da concessionária em 2015. Ao Ministério das Finanças. O Presidente da República percebe que há efetivamente problemas também com a sociedade, pede ao antigo PCA, Francisco de Lemos, as contas, um diagnóstico, que não lhe são apresentados. Que não lhe são apresentados. Portanto, há aqui, é importante relevar, há aqui uma questão que, se realmente o interesse de combater a corrupção não fosse seletivo e não fosse político, o Presidente João Lourenço teria, sem dúvida, logo desde o início do seu mandato, olhado para estas duas questões, que são questões fundamentais. A questão dos desvios no investimento público ligado às obras públicas e a questão da própria... E da sua opinião, não fez por alguma razão? Olha, eu pessoalmente fiquei muito surpresa que as pessoas que vieram substituir o meu Conselho de Administração são as mesmas pessoas que contribuíram para o desaire da Sonangol e contribuíram para a falência da Sonangol. Disse que a Isabel dos Santos teria documentos que poderiam envolver a campanha para a eleição do Presidente João Lourenço e que poderiam sugerir alguns elementos de corrupção. Isso é verdade ou não? Tem alguma informação que possa comprometer? Eu não falo com o Jornal Expresso. O Jornal Expresso é um jornal que vou explicar um bocadinho a motivação do Jornal Expresso um bocadinho mais à frente. Portanto, qualquer coisa que seja dito por Jornal Expresso não será, sem dúvida, a senhora tem alguma informação que possa comprometer o Presidente João Lourenço? A questão que é preciso ficar é a seguinte. Se nós quisermos
efetivamente, lutar contra a corrupção em Angola, devemos olhar para onde ela está. Não podemos utilizar a corrupção ou a luta contra a corrupção, a suposta luta contra a corrupção, de forma seletiva para poder neutralizar o que nós achamos que podem ser futuros candidatos políticos. Portanto, pessoas que possam entrar no futuro no campo político e que possam efetivamente representar alguma influência e possam efetivamente representar alguma popularidade dentro do próprio MPLA e dentro sim, digamos quando se fala assim, da de Angola. corrupção em Angola e, digamos, do clima, do ambiente de negócios em Angola, faz sempre referência ao facto do antigo presidente ter nomeado a Isabel dos Santos, sua filha, para a Sonangol, a presidência da Sonangol, e o seu filho para o Fundo Soberano de Angola. Portanto, este é dado como um exemplo de nepotismo, no sentido em que há um favorecimento dos familiares, e isso pode ser entendido, em sentido lato, como atos que podem sugerir alguma corrupção desse sentido. Mas, por outro lado, também é referido, muitas vezes, quando se fala do seu percurso, e eu não quero retirar-lhe méritos empresariais, que quando se diz o seguinte, mas Isabel dos Santos, que tem uma fortuna estimada entre 2 mil milhões, eu não sei qual é a sua fortuna, mas o jornal, a imprensa de vez em quando refere 2 mil milhões, como é que foi possível ter feito essa fortuna só com o seu exercício de trabalho? E se o seu próprio caso não pode ser um caso cuja dimensão, digamos, da sua riqueza, teria a ver também com situações de corrupção. A senhora, como é que responde a essa percepção que existe? Eu acho que o Vítor Gonçalves faz-me duas perguntas. Uma pergunta é sobre o meu percurso profissional, e eu vou responder, e uma primeira pergunta que é sobre as questões da Sonangol. Ir para Sonangol, depois de ter já construído mais do que 5 grandes empresas de sucesso em Angola, que são referências, de ter mais de 10 mil trabalhadores, de ser uma pessoa conceituada internacionalmente, inclusive ter investimentos em Portugal, e ter várias empresas construídas por mim, empresas nas quais eu investi e trabalhei desde o início. Eu acho que foi pelo seu mérito e não pela sua circunstância de ser filha do Presidente da República. É um grande sacrifício pessoal. É um grande sacrifício pessoal porque obrigou-me, e se calhar é por causa muito desta razão que eu estou aqui hoje a conversar consigo e que não estou em Angola, foi um grande sacrifício pessoal e foi também um exercício de confiança. Era preciso perceber para onde tinha ido o dinheiro da Sonangol. Havia problemas graves, havia vários relatórios que tinham existido no passado, de vários negócios ligados a China-Sonangol, negócios ligados a aviões, negócios ligados a Sonangol Shipping, a barcos. Havia vários indícios. Negócios ligados no setor imobiliário. Havia vários indícios que o dinheiro da Sonangol estava a ser aplicado ou estava a ser usado. É preciso ver que a Sonangol era um Estado dentro de um Estado. Para fins pessoais. Era um Estado. Está a sugerir que havia um esquema de corrupção muito forte dentro da Sonangol. Sim, havia. E a Sonangol era um Estado dentro do Estado. Era muito difícil. Era muito difícil. E responsabiliza o Conselho de Administração do tempo por esse facto? Era muito difícil para o governo angolano de ter uma visibilidade do funcionamento da Sonangol. Dou-lhe um exemplo. O Augusto Tomás, o ministro Augusto Tomás, que agora está preso, é indicado, se não estou em erro, em 2005 ou 2006, como secretário das Participações do Estado, exatamente para ir supervisionar e perceber o funcionamento da Sonangol. Infelizmente, ele não tem sucesso na missão, portanto, por razões políticas, digamos assim, essa iniciativa é morta, portanto, não se consegue. E só em 2016 é que se consegue colocar, pela primeira vez na história da Sonangol, um Conselho de Administração que não era herdeiro e nomeado pelo Conselho de Administração anterior. Portanto, todos os Conselhos de Administração anteriores aos meus foram sempre Conselhos de Administração herdados e nomeados ou sugeridos pelos Conselhos de Administração anteriores. Portanto, não era possível fazer mudanças. Era isso que está a dizer. Muito, muito difícil perceber, porque a Sonangol era um Estado dentro de um Estado e tinha várias áreas da Sonangol que eram opacas. A senhora acha que esse Estado escapava ao controle do próprio Presidente? Eu acho que havia grandes dificuldades em realmente perceber-se
todos os negócios da Sonangol, porque a Sonangol tinha um grande grau de autonomia. É preciso perceber o seguinte... Essa era a primeira parte da pergunta. Não, mas deixe-me só continuar, porque há um fator que é importante. É preciso perceber o seguinte. Durante muito tempo, o Governo e o Estado angolano esteve virado para o esforço da guerra, depois para o esforço da paz. E havia um grande grau de confiança nos gestores e nas administrações da Sonangol para gerirem o bem, para gerirem efetivamente o bem. E há áreas da Sonangol que eram completamente opacas. Por exemplo, a área do trading do petróleo. 1,8 milhões de barris por dia, dos quais a Sonangol vendia metade, porque metade são do Estado, não se sabe quem vendeu, como foi vendidos. E eram vendidos a grandes descontos. E a senhora, neste momento, ou no tempo em que lá esteve, conseguiu perceber? No dia 8 de novembro de 2016, eu tomo a decisão de demitir uma funcionária da Sonangol que tinha estado sob a investigação nossa e que era diretora da Sonangol Londres, portanto, do escritório da Sonangol Londres, que é o escritório da Sonangol que é responsável pelo trading do petróleo. E eu tomo a decisão de exonerar essa pessoa. E porquê é que eu tomo essa decisão? Porque desde a minha chegada a Sonangol, durante vários meses, várias tentativas, de perceber e de ser transparente o esquema de venda de petróleo. A senhora chama-se Sandra Júlio e é diretora da Sonangol Londres. Portanto, este esquema de venda de petróleo era uma área de negócio da Sonangol que escapava. Imagine, nós estávamos a fazer o projeto de reestruturação da Sonangol, estávamos a fazer um projeto de reestruturação e conseguimos melhorias em todas as áreas. Avaliamos 8 mil trabalhadores, conseguimos poupanças de custos de 40%, renegociamos centenas de contratos, implementamos sistemas de softwares, ITs, todas as faturas deixaram de estar em gavetas e passaram a ser digitalizadas e entraram dentro do sistema. Mas havia uma área. Que era essa? Uma área que eu não conseguia ter acesso, que era uma área completamente opaca. Portanto, eu faço uma viagem a Hong Kong para perceber qual é a relação entre a Sonangol Londres e a Sonangol Hong Kong. E depois faço uma viagem a Sonangol Singapura. E consigo perceber que há um nível de opacidade tal que a única forma de realmente chegarmos ao fundo da questão desta problemática que a Sonangol tinha era termos alguém no escritório de Sonangol Londres que estivesse encarregado do trading, que nos pudesse pôr luz e transparência que estava a passar. Ora, isto é dia 8 de novembro e nós somos despedidos dia 16 de novembro, somos despedidos dia 16 de novembro e dia 16 de novembro são colocadas as mesmas pessoas que faziam parte deste esquema. Já consegui perceber aí tem que perceber ideia. Que não há vontade de luta realmente contra a corrupção. Nós temos 10 minutos para esta entrevista, portanto nós não temos todo o tempo para poder explicar com todo o detalhe este caso, mas tinha algumas perguntas sobre Portugal. Não acabou por não responder à segunda parte da pergunta, que tinha a ver com o facto de ter uma fortuna estimada em 2 mil milhões de euros e disso poder corresponder, essa fortuna poder corresponder não apenas ao seu mérito empresarial, mas sobretudo ao facto de ser filha do antigo presidente e com isso ter condicionado decisões e ter tido acesso a financiamentos de empresas públicas do Estado angolano. A senhora corresponde a essa percepção que existe de que essa sua fortuna deriva dessa sua condição e pode sugerir alguma corrupção? Primeiro, as empresas em que eu estou são empresas que eu criei, que fiz parte desde o início. Portanto, não são empresas que eram grandes e que foram adquiridas com fundos públicos, não são. Mas a partir de determinado momento, há inúmeras empresas da Isabel dos Santos, aparece o braço do Estado também, empresas como já vimos no caso da Galp, em Portugal. Não. Nós, em Angola, as empresas que temos são empresas ligadas ao setor bancário. Portanto, criamos um banco, fundamos um banco privado, com acionistas privados. Não envolveu-se todos os fundos do Estado. Em relação ao Unitel, a Sonangol comprou a sua participação e pagou a sua participação. Portanto, pagou 25% e nunca pagou mais nada. Não houve
um só dólar ou kwanza ou euro investido da Sonangol para além da compra da sua participação inicial dos 25%. Não houve mais dinheiro algum. Inúmeras empresas criamos, que sejam os supermercados que começaram de raiz, com um projeto feito inicialmente com o Grupo Sonai. Foram projetos de raiz, foram projetos que foram construídos. Hoje eles podem estar estimados nesse valor, mas eles estão estimados, o que se está a estimar é a obra que está construída. Portanto, o que se está a estimar é efetivamente o que está feito. E o que está feito não está feito com dinheiro público nem com dinheiro do Estado. Nós temos muitos financiamentos bancários, trabalhamos com bancos privados, temos centenas de milhões equivalente em dólares na banca, levantados na banca comercial. E pagamos juros, são operações que vivem e trabalham todos os dias. Isabel dos Santos, gostava também de escutar sobre as suas participações nas empresas portuguesas. Tem participações na Galp, na NOS, na EFASEC, no Aerobic. Acha que este caso que está agora a acontecer em Luanda, com este arresto, pode criar uma reputação, pode prejudicar a sua reputação nestas empresas e, em última análise, poder prejudicar estas empresas que eu acabei de fazer referência? Há uma campanha concertada e paga que está agora a decorrer em Portugal e não só. Portanto, eu tive conhecimento que há uma campanha que foi contratada, que há inclusive jornalistas de um grupo chamado ICIJ, Investigative Journalists, que há jornalistas da Wikileaks, etc., que foram contactados. E tenho aqui alguns elementos que gostava de partilhar consigo. Há uma empresa chamada Squire Patent Box, que é contratada, dei-lhe aqui a cópia, pelo escritório do Sr. Presidente da República de Angola. Portanto, há aqui a assinatura do Vítor Lima, que está aqui, efetivamente, a empresa que foi contratada, que é uma empresa de lobby e uma empresa de advogados. Esta empresa subcontrata uma empresa chamada Herme Capital. Esta empresa Herme Capital é sediada em Malta. Portanto, a empresa Herme Capital, vou-lhe continuar a dar, tenho aqui a prova que pertence a portugueses, ao Sr. Pedro Pinto Ferreira e Maria Lacerda Mega. Portanto, a olhar para quem são estas pessoas estão ligadas ao Sr. Carlos Pinto Ferreira, que é da Domínio Capital. Portanto, agora diga-me, porquê é que uma empresa é contratada nos Estados Unidos pela presidência de Angola para fazer lobby nos Estados Unidos e subcontrata uma empresa em Malta ligada a 3 cidadãos portugueses que são conhecidos como testas de ferro do engenheiro Manuel Vicente? Portanto, tem aqui o Sr. Carlos Pinto Ferreira, da Domínio Capital, e que trabalham em Portugal com a Newshold e com o Grupo Empresa nesta campanha. Portanto, é preciso perceber que há aqui uma ligação entre o engenheiro Manuel Vicente e o Presidente João Lourenço. E esta ligação está aqui demonstrada, que tem aqui um contrato, que é um contrato que acho que são cerca de 4 milhões de dólares, 4 milhões de dólares que são pagos pela presidência de Angola, a uma empresa nos Estados Unidos, que depois paga a uma empresa que tem ligações ao engenheiro Manuel Vicente. Portanto, isto aqui, nada disto é inocente. Por isso é que eu digo, isto é uma campanha política. Estas sentenças em tribunal, ou querer fazer parecer que eu sou o foco da corrupção em Angola, não é nada mais do que uma tentativa política de neutralizar, efetivamente, a minha pessoa, como um possível opositor político, porque há vozes em Angola que acreditam plenamente que eu um dia possa fazer política. Isabel dos Santos, não temos dúvida disso. Há cerca de um ano, há menos de um ano, entrevistei o Presidente João Lourenço e coloquei-lhe essa pergunta, se haveria aqui uma perseguição aos familiares do antigo Presidente José Eduardo dos Santos. E o que ele respondeu foi que se a Isabel dos Santos tem um problema judicial, foi afastado da Sonangol. Se o seu meio-irmão José Filomeno dos Santos foi afastado do Fundo Soberano e está neste momento a ser julgado, é porque ocupavam posições de poder no aparelho de poder, ocupavam posições relevantes. Não era a sua condição de filhos que estava aqui em causa, nem era isso que motivava a presidência, mas era o facto de ocuparem posições de poder e cujas decisões poderiam ser, seriam suspeitas e poderiam ter que ser investigadas. Aliás, acho que até
acho que até nem isto... Essa era a questão eu que o Presidente colocava e não uma perseguição pessoal aos familiares do anterior Presidente. Trata-se de uma perseguição pessoal. É uma perseguição. É uma perseguição porque, política. Na verdade, os outros irmãos, ou os outros filhos do Presidente Eduardo Santos não estão a contas com a Justiça, não têm essa questão, não é? É uma perseguição política. Primeiro, eu acredito que o lugar que eu ocupei na Sonangol, e só estive 18 meses, portanto, tive 1 ano e meio apenas, a comparar com o Engenheiro Vicente teve quase 12 ou 14 anos, ou o Francisco Lemos teve 4, o Engenheiro Joaquim David, que também teve largos anos. Portanto, eu ocupei 18 meses e fui com uma missão muito específica. Reestruturar uma empresa falida, ou seja, se havia a intenção do Presidente dos Santos em colocar benefício para os seus filhos, não iria colocar a sua filha quando o petróleo estava a $29 e a empresa estava falida em 20 mil milhões. Quando a empresa já tinha tido resultados positivos, que o petróleo já tinha estado a $120 e que a empresa estava a distribuir dividendos. Portanto, há aqui uma incoerência. Há uma incoerência. Há uma incoerência. Isabel, então, não compreendo para fora, quando um presidente nomeia uma filha, isso é sempre suspeito. Olha, eu acho que as pessoas são nomeadas pelos cargos, efetivamente, pelos seus currículos. E o meu currículo fala por si. Eu, em Portugal, fiz parcerias com as maiores empresas de Portugal. Com a nós, fiz parceria na EFASEC. Portanto, o meu track record, acho que... Pronto, foi pena que foi aquela segunda parte da pergunta que eu não pude realmente, se calhar, responder, porque o tempo é curto. Mas eu trabalho há 20 anos. Eu trabalho todos os dias. Durante muito tempo, as pessoas conhecedoras do meu trabalho me acompanharam, viram como é que eu construí estas empresas. E o meu mérito empresarial, a minha capacidade de gestão, é uma capacidade reconhecida. Portanto, a minha nomeação para Sonangol vem, efetivamente, muito baseada nesta experiência de gestão, nesta capacidade também de interagir com o mundo do negócio internacional. E isto era fundamental, porque não se esqueça, como eu digo, é uma empresa que está falida, com muitas dificuldades e que precisava realmente de mais um minuto e meio nesta entrevista e, de facto, há muitas questões que vão ter que ficar de fora, mas voltando à questão que eu tinha colocado há bocado sobre a sua participação nas empresas portuguesas e tendo em conta que também houve uma referência na imprensa que o Eurobic estaria a ser sujeito a uma inspeção do Banco de Portugal por suspeitas de branqueamento de capitais. Portanto, qual é a sua intenção relativamente às participações que tem nas empresas portuguesas? Primeiro é preciso perceber que todos os investimentos que eu fiz em Portugal foram investimentos que vieram via o Banco Nacional de Angola. Portanto, eu não tenho capital ilícito em Portugal. Todos os investimentos que fiz em Portugal são investimentos que foram dos meus dividendos, de empresas legítimas que trabalham e que operam, dividendos declarados com autorizações do Banco Nacional de Angola para exportar estes dividendos para Portugal e fazer os respectivos investimentos. Todos os investimentos que eu tive em Portugal também foram validados pelas autoridades. Ou seja, eu sempre fui transparente em relação aos investimentos em Portugal. Estas suspeitas que existem, que poderão estar a ser investigadas pelo Banco de Portugal de branqueamento de capitais no Eurobic, não é um problema para si? Nós sempre colaboramos com o Banco de Portugal. Estamos sempre dispostos a prestar qualquer esclarecimento. Como digo, são muitos anos de trabalho. Trabalho em Portugal há mais de 15 anos e é preciso saber que, por exemplo, o Banco BIC, quando nós compramos, era um banco que estava falido. Portanto, nós tivemos que reconstruir o banco. A EFASEC, quando eu invisto na EFASEC, é uma empresa que tem grandes dificuldades financeiras e foi uma empresa que precisou de investimento, que precisou de ser reconstruída. Isto são histórias de sucesso. Portanto, são histórias que começaram com sociedades que tinham dificuldade, com investidores, no meu caso, que chegaram, que acreditaram, que apostaram, que colocaram as boas equipas e que fizeram estas empresas Saia algum atexto do seu património em Portugal? Eu quero acreditar que a justiça portuguesa é uma justiça real e que funciona e que há um Estado de Direito em Portugal. Há um Estado de Direito em Portugal. Acredito que a justiça portuguesa há de sempre nos dar a ocasião de apresentar os nossos factos, apresentar os nossos esclarecimentos e que é uma justiça prudente. E, sobretudo, que é um Estado democrático. Uma última pergunta. Isabel dos Santos já fez referência aqui ao facto de que se suspeita de que há uma campanha contra si a partir de Angola para evitar que seja candidata presidencial. Tem alguma ambição dessa natureza? Olha, o meu pai deixou um grande legado político em Angola. É um legado que eu e muitos angolanos gostaríamos de ver respeitado.
achamos que é muito importante. Eu tenho um grande sentido de dever em relação a Angola, é a minha pátria, é o país que eu amo, é o país onde eu investi 90% da minha vida e 90% do meu capital. Portanto, como pode ver, as minhas empresas estão em Angola, os meus bens estão em Angola, os meus trabalhadores estão em Angola. Então a resposta à minha pergunta é? Eu farei tudo o que eu terei que fazer para defender e prestar os serviços à minha terra, ao meu país, incluindo Angola. poder vir a ser candidata presidencial em determinado momento. É possível. Isabel dos Santos, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista, por ter aceitado responder a estas questões. De facto, este é um tema complexo que deixa de fora muitos outros elementos que poderíamos conversar, poderá ficar para uma próxima oportunidade. Agora, Vítor Gonçalves, eu é que agradeço agora pelo que a tempo. Isabel dos Santos está mais disponível também para dar Eu agradeço pelo tempo e esclarecimentos. pela sua simpatia, por realmente ter estado aqui comigo hoje. Muito obrigada. Obrigada a todos. Foi a grande entrevista. A grande entrevista pode ser vista na RTP3, na RTP1 e na RTP